a dificuldade que é se levar esse produto que é básico, né, absolutamente necessário para todo mundo. A gente está falando de leite, de queijo, a gente está falando de carne, muitas vezes nós estamos falando de milho, de soja. As pessoas nem sabem que consomem soja quando elas comem na Cacau Show, por exemplo, né? Então, o chocolate da Cacau Show, ele leva subproduto da soja. Então, a gente queria levar a realidade do agronegócio, desmistificar, torná-lo mais simpático. Ele foi tornado muito antipático, né, à população urbana. Hoje os urbanos, eles são 85% da população, então eles não fazem ideia de como aquilo é construído. Parece, quando você conversa com as pessoas da cidade, parece uma coisa surreal, um bicho de 7 cabeças. Nossa, a vaca, o leite, ai que nojo, a teta. Cara, assim, eles estão muito afastados da realidade. E eu queria contar essas histórias de uma forma não hostil, de uma forma proativa, que furasse a bolha de alguma forma. É difícil, né? É difícil a gente conseguir levar. O desconhecimento ele é muito grande. A mentira é muito grande. Então já teve corte de a gente divulgar assim: nossa, o Brasil tem 67% de cobertura natural. Vocês sabiam? Imagina que tem 67%. Imagina. Eu falei, ué, mas de onde vem seu dado? Não, isso é mentira. Eu falei, não, mas a gente tem dado da Embrapa, do MAP Biomas, ele é corroborado por um órgão da NASA, e as pessoas acham que a gente está mentindo. Assim. Então, tem gente que não quer conhecer também. A gente precisa achar as que querem, as que estão permeáveis, né? Olá, pessoal. Tiago Bernardes, do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras e também host do Mais Rumo Podcast. Eu acabei de gravar um episódio, o qual foi super interessante e espero que você goste. Caso você tenha gostado, envie para um amigo e venham fazer parte da nossa comunidade. Por falar em comunidade, clicando no link disponível aqui nesse episódio, você terá acesso exclusivo às nossas gravações. Fique agora com mais um episódio do Mais Rumen Podcast. Olá, pessoal. Tiago Bernardes para o Mais Rumen Podcast. E esse é um episódio especial. Eu não vou seguir aqui a linha de raciocínio de nutrição de ruminantes em que eu vinha fazendo, porque nós estamos aí no mês de março, nós estamos comemorando o mês da mulher, e aí eu fui convidado para liderar aqui esse episódio especial desse mês, e convidamos aí a Lígia Pimentel. Lígia, um prazer estar aqui, obrigado por aceitar o nosso convite e por discorrer sobre o assunto que nós vamos falar hoje, né? Por ser essa referência de mulher que você é, acho que é importante. Nós estávamos discutindo sobre isso de forma antecipada, mostrar um pouquinho aí principalmente para as mulheres mais jovens, né? Como que uma carreira pode ser construída, associada com família e etc e tal. Enfim, gostaria que, para aqueles que não te conhecem, que você se apresentasse aí brevemente, depois nós vamos falar um pouquinho aí sobre a sua carreira, sobre a sua vida. Muito obrigado. Vamos lá, então, primeiramente, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Então, gosto de andar perto dos bons. Então, para mim é uma honra estar aqui também. Obrigada pelo convite, professor Tiago. Vou te chamar de Tiago aqui. E a minha história, com a produção agropecuária em específico, ela é uma história, entre aspas, muito fácil, né? Porque eu venho de dentro do negócio, eu não sei o que é ganhar o pão fora da produção agropecuária. Para mim foi muito normal. Para mim é estranho, né, não ganhar o pão através da produção, não olhar para isso. Então, os meus bisavós vieram da Itália, imigrantes italianos, né, no começo dos anos 1900. Chegaram aqui, a única coisa que se tinha para fazer é trabalhar no campo, não havia muito trabalho nas cidades, a grande demanda de mão de obra estava nas zonas rurais. E depois de algumas décadas trabalhando com toda a família na fazenda, não se gastava dinheiro, né? O que a gente ganhava ficava, porque tudo era feito dentro da fazenda, aproveitado dentro da fazenda. Eles conseguiram juntar dinheiro e conseguiram comprar finalmente sua terra. E aí nasceu o meu avô, e aí vieram as gerações por parte da minha mãe. Já o meu avô, por parte de pai, ele começou a vender laranja, comprou umas caixas de madeira, começou a negociar laranja no Mercadão de São Paulo, até conseguir juntar dinheiro, comprou sua terra também. Depois ele foi
apostar na ocupação do Centro-Oeste, né, através daquelas linhas de financiamento da década de 70, que eram convidativas a isso. Era uma terra desacreditada, até a Embrapa chegar e mostrar que a gente podia manejar ela, né, e ter produtividade, mas ele foi para aquela região e lá estamos até hoje. E aí começou também o meu pai e a gente. Então, quando a gente conta essa história, para quem é de fora, para quem não conhece, parece que a gente é herdeiro, né? E que as coisas vêm muito fáceis. Mas é uma luta muito grande estar lá ainda, ter conseguido chegar, né, a essa, vamos falar aqui no meu caso, pelo lado de mãe, a quinta geração no agronegócio, pelo lado do meu avô, né, a terceira geração. Então, uma luta constante, muito trabalho. Eu acho que a grande bênção que a gente recebe é o aprendizado, o conhecimento empírico do negócio, que nenhum mestrado, nenhum doutorado, nenhum PhD consegue te dar, né? Aquele olho, aquela familiaridade com a poeira, com o calor, com essa vida mais rústica, mais bruta, mais dura, mas ao mesmo tempo abençoada, né? Essa semana me chegou um vídeo aí do metrô de São Paulo, da Sé, na volta para casa lá por volta das 5, 6 da tarde. Aquilo ali me pareceu tão estranho, né? E, houve uma comparação nesse corte de Instagram aí com a vida no campo, que é muito mais dura fisicamente, mas ao mesmo tempo não tão dura fisicamente, do que está ali empoleirado, né? Todo mundo junto naquele calor, aquela densidade demográfica enorme, a violência, aquela perda de tempo de voltar para casa sem estar fazendo nada. Então, assim, é uma vida muito dura, mas ao mesmo tempo ela é uma vida que faz muito sentido, porque eu acho que ela tem muito contato com a nossa ancestralidade, que é a terra, a natureza, a produção de alimentos, né? Então, tudo isso faz parte da minha história, é como eu gosto de contar a minha história. Por influência muito forte da minha mãe, que é médica veterinária, e meu pai, que era agrônomo, né? Não por insistência, mas por inspiração, eu decidi fazer veterinária. Sempre gostei da vida no campo, mas tive uma fase ali da adolescência que a gente dá uma desprendida mesmo, né? Que é conhecer outras coisas, enfim. Mas eu me mantive ali firme e acabei escolhendo a veterinária. No final da faculdade, fui convidada para trabalhar em uma empresa de inteligência, que é a Scott Consultoria. Eu sou muito grata ao Scott por ter me dado a primeira oportunidade. Não sabia muito bem o que se fazia ali, mas eu queria ter o meu caminho, ter uma carreira, aprender mais, enfim. Não estava sendo, naquele momento, assim, pelas condições do ambiente ali, convidada a suceder, né, a produção. Então, eu vi meu primeiro caminho ali numa carreira, num salário, num primeiro salário, numa primeira função ali profissional a ser exercida. E ali comecei carreira já com esse conhecimento de agro, de veterinária, mas também comecei agora a conhecer um pouco de mercado, de economia, coisas que para mim eram muito distantes, muito pouco familiares. E é interessante isso, porque eu nunca passou pela minha cabeça, nunca sequer foi uma possibilidade, por exemplo, cursar ou aprender sobre economia. Na minha época, assim, a gente era muito imaturo, né? Então você podia ser veterinário, você podia ser médico, você podia ser advogado, você podia ser psicólogo, mas a economia ela não parecia ser uma oferta, assim. Eu mal sabia que existia o curso de ciências econômicas, né? Então foi um novo universo que se abriu ali para mim. Eu fiquei num aprendizado muito intenso dentro da Scott, até receber o convite da XP Investimentos para ser gerente de análises de commodities agropecuárias. Foi um outro desafio, porque então eu entrei no mercado financeiro e eu fui com a cara e com a coragem, cheguei lá sem saber nada. Tive um grande mentor ali, que era o meu chefe da área, o Tito Guzmão. Hoje ele é dono de uma corretora também, chama Warren Investimentos. E ele literalmente desenhou para mim, ó, vem cá, vou te ensinar o que é isso e tal. E ele foi uma grande inspiração e me deu essa chance de chegar para chefiar uma área sem praticamente saber nada sobre essa parte de derivativos e ferramentas financeiras. E ali eu tive mais um aprendizado muito intenso, muito vertiginoso. Conheci pessoas muito importantes hoje no cenário de investimentos no Brasil. Uma delas é o Guilherme Benchimol, dono fundador da XP. Ele trabalhava dentro da nossa sala. Inclusive, uma curiosidade, era muito caro morar no Rio, a gente não queria andar de carro, então todo mundo andava de scooter. E ele estava trocando de scooter, eu comprei a scooter usada dele para andar de um lado para o outro. Aquela loucura que é o Rio de Janeiro, né? Eu ia a pé, eu fui assaltada um dia, eu falei, acho que eu preciso de uma scooter. Enfim.
Então, assim, mais uma fase de muito crescimento, muita dor de crescimento, de estar no Rio de Janeiro, difícil para mim, eu sempre senti falta de voltar para o interior, para o campo. Até que chegou a minha hora e eu voltei para abrir a minha empresa, uma empresa que ela é dedicada à inteligência, então análise de mercado pecuário, mais voltada a ações de comercialização estratégica, que eu aprendi através das ferramentas que a gente usava na XP Investimentos. E se utilizando dessa inteligência, né, a gente projeta mercado e projeta também ações comerciais estratégicas. Então, como assim, Lígia? Por exemplo, quando o preço do gado cai muito, normalmente a reposição é a primeira a cair. Então, a gente faz estoque de reposição pouco errada, reposição jovem, para esperar o mercado subir de novo. Porque nesse caminho aí eu aprendi que commodity é um produto que é básico para a subsistência do humano na Terra. Então, algodão, milho, petróleo, carne, né? Nós não temos uma civilização inteira que tenha sobrevivido sem consumo de carne, apesar do veganismo existir, etc. Então, se essa demanda é sempre existente, significa que se o preço cair, logo ele volta. É cíclico, porque a demanda continua existindo, né? Ela vai ter que se equilibrar só frente à oferta. Então, aprendi isso e a gente aproveita esses ciclos para fazer comercializações estrategicamente úteis para compor o resultado operacional de uma propriedade. Porque como a gente vende commodity, baixo valor agregado, eu preciso de muita eficiência. E essa eficiência ela é necessária hoje na comercialização também. Então, fui para esse lado. Meu irmão ficou com a gestão da fazenda, ele que foi o sucessor. A minha irmã também está lá, já mais na parte administrativa. E eu acabei fundando uma empresa em paralelo, sou sócia do negócio, frequento o negócio, mas o meu negócio principal hoje, do meu dia a dia, é na empresa que a gente fundou, que é a Grifato, e que está aí já no mercado há 13 anos. Esse ano vamos completar 14. Ótimo, eu ia te perguntar justamente isso, em que ano que a Grifato foi fundada, né? A Grifato ela começou em 2011. Eu voltei para casa do Rio de Janeiro, né? Comprei um computador e lá no sótão da casa da minha mãe eu abri a Grifato. E eu conto que eu fazia tudo mesmo, né? Então eu tinha que faturar os clientes, tinha que prestar o serviço, tinha que viajar, tinha que inventar o produto, tinha que falar com o contador. Então foi uma aventura. E eu até brinco, conto essa história curiosa, que na época eu tinha um e-mail paralelo que era de uma secretária fictícia, né? Porque para os clientes não acharem que estava eu comigo mesma o tempo todo. Então eu mandava o faturamento ali escaneado, né? Porque ainda era nota talonada, eu fazia na mão. Aí você vai ver a nota ali, a letra minha. Então tinha a secretária que me ajudava, entre aspas, mas era eu mesma. Hoje a gente está com uma equipe grande, de aproximadamente 25 pessoas, né? Uma operação mais estruturada, graças a Deus. Isso, essa era a minha próxima pergunta. Com mais de uma década aí no mercado agora, o quanto que a Grifato cresceu, Lígia? Olha, foi muito interessante, porque quando eu comecei, a gente fazia análise de mercado, mas eu era muito desacreditada nela. Eu tinha aquela síndrome do impostor, porque eu não compreendia ainda como aquela análise poderia se tornar uma decisão, né? Como ela poderia ser utilizada de forma estratégica. Então, tem algumas coisas que eu acho que vem muito da pressa do jovem, e principalmente hoje em dia, que eu acho que é uma pressa maior ainda, em que ele não entende, assim, que... por exemplo, eu me achava muito boa de análise, eu era muito arrogante, vou até assumir aqui, assim, era muito... acertei, tá vendo? Eu sei, não, eu sou boa. Mas eu não tinha conhecimento holístico para embutir uma inteligência, uma sabedoria naquela inteligência, vamos falar assim. Então é engraçado isso, porque lá no começo eu acabava fazendo análise, nossa, que legal, olha como eu sou boa, olha como a análise acertou. Mas eu não sabia aplicar aquilo na prática, dentro da dinâmica da produção. E isso foi um amadurecimento, né, que foi aparecendo com o tempo. Esse conhecimento de mercado financeiro, de taxa de juros, de como funciona a economia, tudo isso você vai ganhando com o tempo, você não consegue aprender a absorver e tornar isso maduro rapidamente. Então, eu acho que lá no começo da minha carreira, depois com esse caminho da abertura da Grifato, e hoje o grande diferencial é um conhecimento mais holístico. Ainda tenho muito que aprender, com certeza, vou morrer aprendendo, né, se Deus quiser. Mas foi uma virada de chave, né, que hoje a gente consegue conciliar muito mais desse conhecimento, dessa maturidade, do momento de mercado, ficar menos ansiosa, né, e passar isso para o cliente para que ele consiga se aproveitar disso de forma estratégica. Fora isso, eu acho que a gente conseguiu ganhar corpo, professor, para contratar
gente de fato muito boa, né? Então a gente conseguiu criar um corpo para trazer analistas competentes e assim o cliente ganha, né? Porque não sou só eu que conheço aqui, tem gente que conhece muitas vezes mais do que eu de um determinado aspecto, né? De uma determinada divisão da empresa. Então a gente tem um corpo que se complementa. E esse foi um grande ganho também, certamente. Legal. E você acha que esse crescimento de vocês, né, ele, pelo que eu vi, ele sempre foi exponencial, mas a angulosidade dessa reta ela aumentou aí nos últimos 5, 6, 7 anos? Você, é assim que se Aumentou. enxerga? Aumentou. A gente começou devagarzinho, de repente parou, até que eu consegui trazer uma pessoa muito boa e que conseguiu me ajudar a diluir a carga de atendimento. E aí a gente exponencializou o crescimento da empresa. Nós tivemos um crescimento muito importante de 2019 até 2023, 2024, né? Que coincidiu aí com a época da pandemia. Então eu falo assim que Deus foi tão bom que eu não sei o que é ficar parado durante a pandemia, né? Então, por exemplo, meu marido trabalha na área da aviação. A aviação ficou completamente parada, né? Restaurantes, a gente morava num bairro lá em São Paulo até 2020. De repente eu vi os restaurantes todos que eram lotados no dia a dia parados, fechados, precisando entregar marmita, conta gotas. Então foi uma dificuldade muito grande. E nós tivemos um crescimento muito importante que aconteceu aí durante a pandemia. Acho que estávamos preparados para isso também. Tivemos algumas visões assim estratégicas que favoreceram, visões essas que só vieram certamente com a maturidade, né? Então, acho que foram coisas que favoreceram muito. A gente lançou uma escola digital rapidamente ali para suprir a carência das pessoas de conhecimento. Nós abrimos uma plataforma, a gente chama de research, mas muitas vezes o pecuarista não sabe o que é research. Research, uma plataforma de research é tipo uma plataforma de análises que produz praticamente 2.000 relatórios por ano sobre mercado pecuário. Olha só, é um conhecimento muito amplo, muito específico dentro de uma área muito específica, né, que é a pecuária. Então, é muito conteúdo, e isso ajuda o pessoal a comercializar de uma forma mais estratégica através de assinatura. Então, essa foi uma visualização que a gente teve também nesse período, né? E que ajudou a gente a capilarizar esse conhecimento. A consultoria também ela pode ser prestada através de videoconferências, então isso ajudou muito a gente também. Então foram coisas que a gente conseguiu fazer e virar a chave e crescer nesse período. Contratamos gente à distância e a gente conseguiu chegar nesse volume de 2.000 relatórios por ano, né? Que é um volume assim que eu te falo que hoje não tem igual, não tem um conteúdo tão amplo, tão denso e tão forte assim oferecido dessa forma capilarizada como a gente tem hoje, né? Para o pecuarista em específico, para o pecuarista. Certo. Então, essas foram coisas que eu acho que o que favoreceu foi a maturidade versus a empresa conseguir investir naquele momento e um boom de mercado que a gente viu acontecer, né, nesse período. Ok. Ou seja, ao longo desses anos aí, a empresa também foi fazendo as suas ramificações, criando novos braços, né? E quais foram outros projetos aí que vocês criaram? Um deles, por exemplo, participei, que eu acho fantástico, aquele canal que você tem também no podcast, que é o Voz da Grifato, né? Se você puder falar um pouquinho para a gente de outras ramificações que foram criadas. Professor, a gente, principalmente acho que nos últimos 5 anos, isso já vem de longe, né? Não é de hoje, tem décadas, é um movimento que tem décadas. Mas eu acho que nos últimos 5 anos começaram a pegar muito no pé do agronegócio de uma forma injusta e errada, né? Então, assim, você comparar uma cidade que tem carros rodando aí 24 horas por dia, no trânsito, parado, de forma ineficiente, com a emissão de carbono desses carros, com a vaca que come pasto e emite CO2 de forma indireta através do metano, vamos falar sério, né? Não tem comparação assim. Então, eu acho que isso começou a me incomodar muito. Começou a me incomodar porque eu acho assim, é muito fácil você ficar calado e ver as coisas acontecerem e tentar salvar o seu, né? Mas é difícil você agir, sair da sua comodidade ou fazer um investimento de tempo, de dinheiro para conseguir tentar se comunicar. Então, a nossa iniciativa do Vozes da Grifato, a gente já tinha um podcast, que era o Agrifato Cast, que fala só de mercado, a gente entra lá e fala de mercado e vamos embora. Mas, de repente, eu falei, olha, eu acho que a gente precisa tentar furar a bolha
e tentar comunicar o que é de fato agronegócio e trazer produtores pequenos, né, para falar da dificuldade que eles têm. Então a gente conseguiu trazer, por exemplo, a Fazenda Bantu. O Bianor, que é o dono lá, ele vem de uma região que se chama, ele vem de um município do Nordeste que chama Uauá. O Uauá já chegou a chover 36 milímetros no ano. Você está entendendo a dificuldade dessas pessoas? Ninguém está preocupado com elas, né? Depois ele saiu, foi para Itaberaba, que tem uma pluviosidade um pouco melhor, ele está fazendo leite lá, e ele está beneficiando esse leite. Eles têm 36 vacas, ele e a família dele vivem do negócio. Então, assim, é uma história heróica, sabe? De dois veterinários que estudaram, ele e a mulher dele, a Cá. Então, vamos lá, né? Olha só que história bacana para a gente contar. Será que as pessoas estão interessadas em conhecer? Eu estou, né? Então, a gente quis trazer pessoas para contar suas histórias de vida, mostrar o que elas fazem, a dificuldade que é se levar esse produto que é básico, né, absolutamente necessário para todo mundo. A gente está falando de leite, de queijo, a gente está falando de carne, muitas vezes nós estamos falando de milho, de soja. As pessoas nem sabem que consomem soja quando elas comem na Cacau Show, por exemplo. Né? Então, o chocolate da Cacau Show ele leva o subproduto da soja. Então, a gente queria levar a realidade do agronegócio, desmistificar, torná-lo mais simpático. Ele foi tornado muito antipático, né, à população urbana. Hoje os urbanos eles são 85% da população, então eles não fazem ideia de como aquilo é construído. Parece, quando você conversa com as pessoas da cidade, parece uma coisa surreal, um bicho de sete cabeças. Nossa, a vaca, o leite, ai que nojo, a teta. Cara, assim, eles estão muito afastados da realidade. E eu queria contar essas histórias de uma forma não hostil, de uma forma proativa, que furasse a bolha de alguma forma. É difícil, né? É difícil a gente conseguir levar. O desconhecimento ele é muito grande, a mentira é muito grande. Então já teve corte de a gente divulgar assim: nossa, o Brasil tem 67% de cobertura natural. Vocês sabiam? Imagina que tem 67%. Imagina. Eu falei, ué, mas de onde vem seu dado? Não, isso é mentira. Eu falei, não, mas a gente tem dado da Embrapa, do MAP Biomas, ele é corroborado por um órgão da NASA, e as pessoas acham que a gente está mentindo. Assim. Então, tem gente que não quer conhecer também. A gente precisa achar as que querem, as que estão permeáveis, né? Sim. Então o projeto foi nessa linha mesmo. A gente não pensava numa remuneração direta. Obviamente a gente fica conhecido por isso, porque a gente está levando uma voz, está entrevistando pessoas, está falando. Obviamente tem um ganho com isso, mas nós queríamos de fato conversar com o setor, mostrar ao setor boas histórias e contar sobre o que acontece com ele, né? Como é injusto. Você esteve conosco para falar sobre educação, os alunos estão chegando para trabalhar com agro e para serem veterinários, e muitas vezes eles têm uma resistência aos animais de produção, né? Esquecendo que tudo é produção. É um absurdo, né? O cara come gelatina, não sabe que a gelatina vem do boi. Pinta com pincel, não sabe que o pincel vem do boi. Então, coisas que eles nem imaginam, né? Fármacos, remédios, enfim. E a ideia era essa, olha só, é um projeto bem... acho que a gente chega numa etapa da vida, essa é uma coisa que eu acho que é interessante, em que não é só dinheiro, só realização profissional. Sim. A gente tem que ter uma realização, sair da casinha e ter alguma realização pessoal também. Eu acho que isso pode ser feito tanto profissionalmente, a gente querer agregar valor, né? E não daquela forma assim, eu sou boa com as minorias, tal, porque não é isso. Eu quero fazer mesmo, quero que o resultado saia diretamente de mim, não porque eu acredito em alguma coisa, né? E segundo, através da nossa própria vida. Acho que nossa vida chega uma hora que a gente precisa de uma realização muito grande, que é a família, né? São os filhos, essa forma de transpassar a nossa própria existência também. Então chega uma hora que a gente não quer só dinheiro, só grana, reconhecimento. A gente quer fazer o bem, sentir que a gente faz o bem real, né? Um bem objetivo, que de fato me doa, me custe de alguma forma, mas que me traga uma realização. O podcast foi uma forma de fazer isso, né? Conversar com as pessoas, conhecê-las, dar voz para elas. Nós bancando isso, eu perdendo meu tempo, entre aspas, né? Investindo meu tempo para estar ali, porque é corrido, né? Uma vez por semana, gravar não é fácil. E através da família, outras realizações que vão além somente a nossa carreira, né? Que é muito boa, necessária para a gente ganhar o pão, mas não só de pão vive o homem. É isso aí. Esse é um dos motivos pelos quais também eu aceitei esse convite daqui no Mais Rumen, porque
A minha fala, obviamente, ela era muito limitada à UFLA, né, aos alunos que aqui recebo, e aí eu vi que é uma maneira da gente expandir um pouco mais, as pessoas estão... Entrou na nossa rotina, né, a gente ouvir, ver podcasts e acessar e, enfim, matar o nosso tempo enquanto a gente está dirigindo, fazendo outras coisas, né, cozinhando, que são necessárias, né. Então, isso realmente é uma realização pessoal, né? Isso é importante. Até o Olavo fala bastante sobre isso, não sei se você já ouviu essa fala dele sobre as diferentes camadas que o ser humano pode ter, né? Já Eu ouvi. acho que você já está aí na sétima, oitava, acho que é na sétima camada, né? Quando ele diz que quando a gente consegue se autoavaliar, né? É mais ou menos aí, né? Bom, vamos lá. Eu aguardei aí todo esse tempo, justamente queria contar toda essa história, lembrando que nós estamos aqui no mês de março, comemorando aí o mês da mulher, e a gente realmente queria trazer aqui uma pessoa de sucesso profissional, né? Mas também que tivesse sucesso dentro de casa, né? E aí o motivo é que quis que você falasse um pouco sobre a sua profissão, principalmente aí para as meninas, para as moças, para as mulheres que não te conhecem, de ver a grandeza, né, da sua carreira, da sua importância hoje. E a próxima pergunta é: como que você conseguiu conciliar tudo isso como mulher, né? Afinal de contas, você formou em medicina veterinária lá atrás, você foi, o seu primeiro emprego foi na Scott, uma empresa que essencialmente, na sua maioria, eram homens. Quando você chegou na XP, igual. Depois você teve, né, o desafio de montar a sua própria empresa, e a sua família foi sendo construída. Então, gostaria que você relatasse um pouco agora da sua vida um pouco mais pessoal como mulher, contasse aí a sua história. Olha, professor, eu sempre me levei muito a sério, né. Acho que nós temos um perfil parecido nesse sentido. Então, quando eu me formei, já na faculdade, eu me levava muito a sério, sempre fiz muito estágio, estagiei em áreas muito diferentes para conhecer um pouco de tudo, não ficar parada. E antes mesmo de eu me formar, eu já tinha encontrado ali um emprego, né, uma primeira oportunidade. E eu levava aquilo muito a sério, então eu queria entregar muito. Eu tenho sempre essa vontade de, às vezes, entregar até mais do que é pedido. Então, primeiro tem essa minha dedicação, essa minha vontade, né. E eu acho que me ajudou muito a conseguir aprender muito do técnico em um prazo mais curto de tempo. E eu acho que esse perfil ele acaba trazendo uma maturidade mais precoce nas pessoas. Não estou falando só de mim, tô falando do tipo de pessoa, assim, de um perfil psicológico mesmo, né? A Ok? pessoa se leva mais a sério. Então, nesse sentido, eu acho que eu consegui agregar um conhecimento importante e complementar ao longo dessas experiências, enquanto eu ainda era solteira, para ser bem objetiva. Mas eu sempre quis, nunca foi um objetivo de vida, eu vou falar uma coisa muito pessoal, que eu nunca foi um objetivo de vida meu, eu preciso casar, chegou a idade, nunca foi, nunca tive essa pressão, nenhuma pressão para ser mãe. Mas eu nunca fui reativa a isso, ou seja, quando acontecer, vai acontecer e, puxa, espero que seja muito legal, tem que ser uma coisa muito positiva. Sempre me perguntava: "Você quer ser mãe?" "Quero ser mãe", mas nunca foi uma coisa a qualquer custo, tinha que ter um bom relacionamento, um bom parceiro, um casamento, né. Então essas coisas sempre caminharam juntas. Enquanto eu era solteira, eu desenvolvi muito minha carreira profissional, e a partir do momento em que eu me casei muito bem, graças a Deus, e eu encontrei um homem muito bom, um parceiro, né, muito grande, que me conseguiu, me ajudar a criar uma sustentação para que o meu profissional conseguisse acontecer, ao mesmo tempo em que a maternidade pudesse acontecer, né. Agora, eu acho que tem 2 coisas, e você falou do Olavo, o Olavo fala uma coisa que é muito, importante as pessoas entenderem. A mulher, antigamente, ela ficava em casa, né, e o homem saía para trabalhar, e ela, eh, a partir de um determinado momento, ela começou a sair para trabalhar. E aí, a gente tem que fazer sempre um cálculo econômico, né. Por quê? Porque estar fora para trabalhar com o filho e deixar o filho na escola é abrir mão do filho, tá. Então a gente sabe que, por necessidade, as mulheres deixam o filho na creche com 4 meses, 6 meses, um aninho, criança mal sabe falar, já está na escolinha. Então eu, pela natureza do meu trabalho
né? E pela parceria do meu marido, eu consegui ficar com os meus filhos em casa até 4 anos, né, em que eu tinha o suporte de uma babá. Então eu trabalhava de casa, então eu fazia uma reunião, saía para ver meus filhos, dava mamar, voltava. Assim, só que ao mesmo tempo em que parece que eu sou muito privilegiada, eu precisei lutar muito para conseguir fazer tudo. Assim, é uma coisa meio enlouquecedora. Eu cheguei a dar à luz, estava na maternidade falando com o cliente pelo celular. O cliente não sabia que eu tinha ganhado neném. Então, ao mesmo tempo em que eu consegui conciliar as duas coisas, estar presente, eu passei muitos momentos com o celular na mão, que eu estou com eles fisicamente, mas mentalmente eu tenho que fazer alguma transição ali, cuidar de alguma coisa, mandar um áudio. Preciso pedir para o meu marido, olha, fica com eles aqui. Ele também é autônomo, então isso ajuda muito, que a gente tem essa liberdade de tempo, essa flexibilidade de tempo. Fica aqui 1 minuto para eu poder correr lá, fazer uma ligação em silêncio e voltar. Então, assim, eu não vou te falar que foi como eu acho o ideal. O ideal eu acho que a gente se dedique plenamente a eles até os 3, 4, 5 anos de idade, que é um período em que eles são muito vulneráveis, né? Mas eu consegui fazer o meu melhor, com certeza. E assim, às custas de muito esforço, muito enlouquecimento. Então, por exemplo, eu escrevi um livro. O meu livro eu escrevi com um bebê no colo, dormindo, e a outra mão digitando, fazendo enter, o shift com o dedo, sabe? Então, assim, foi um desafio muito grande. E eu não sei se todas as mulheres estão dispostas a fazer esse desafio, a ter esse desafio. Agora, eu te falo que, assim, olhando hoje, com essa maturidade, esse cálculo econômico que a gente tem que fazer é o seguinte: eu vou ganhar menos para estar com os meus filhos em tempo integral e cuidar deles plenamente e ter certeza de que eles estão afetivamente satisfeitos, supridos, né? Ou vou largar e terceirizá-los para alguém para ganhar menos, para o casal poder fazer menos dinheiro dentro de casa, né? Como a gente fala de agro, então eu não estou falando de prestadores de serviço, no caso, quem trabalha para serviços, indústria, talvez seja possível, mas é mais difícil. Mas para quem é autônomo, é mais possível. Você tem mais autonomia de tempo. Mas você, consequentemente, tem uma cobrança muito maior. Eu tinha que fazer tudo o tempo todo com o neném no colo, né? E fazendo essas trocas aí, ter uma babá, enfim, conseguir pagar a babá. Então, é um desafio. A gente precisa ver onde cada uma se encaixa. Eu consegui me encaixar dessa forma, mas eu sempre falo assim: eu tenho certeza, plena certeza, de que se eu precisasse abrir mão de tudo que eu construí até aqui, uma carreira, uma empresa que tem quase 14 anos de existência, né? Eu abriria mão para cuidar dos meus filhos, porque eles são o meu maior legado, com certeza, né? Tanto para mim mesma, porque eu jamais quero ver um filho infeliz, com problemas psicológicos, terceirizado pela escola. Escolas hoje, que você sabe melhor do que eu, estão educando muito mal, muito, muito, muito mal, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral e ético, dos dois pontos de vista, tá? Mas também do ponto de vista afetivo, acho que eles são muito, muito vulneráveis, né? Tem coisas que, por mais que eles consigam verbalizar, falar, por mais que eles consigam, já tem 3 anos, consegue falar. Ok, mas tem coisas, sentimentos, coisas que eles não conseguem verbalizar. Sim. Situações que eles ainda não conseguem enfrentar. Então, assim, eu falo que é sempre um cálculo econômico e você precisa fazer o seu. Eu fiz o meu, né? O meu me trouxe até aqui. E eu consegui estar presente, eu consigo levar as minhas filhas para a escola, buscar da escola, estar presente na reunião de pais e mestres, mas assim, porque eu tenho essa autonomia de horário, né? Eu flexibilizo aí as minhas horas. Para quem tem que bater o ponto, bater o cartão e estar longe o tempo inteiro, eu acho uma tragédia, assim. E eu sei que é a realidade de muitas mães, que não foram elas que escolheram, assim, é uma coisa da educação moderna mesmo, mas quem puder, quem quiser, quem conseguir fazer esse esforço, faça, porque eles são o nosso maior legado. E por fim, professor, passa muito, muito, muito rápido. 3, 4 anos, 5 anos da nossa vida, assim, não são nada, é muito rápido. E que às vezes uma pessoa profissionalmente, eu sei que essa decisão não é fácil, eu estou apenas externando minha opinião aqui, eu nunca a vivi, vamos dizer assim. Mas às vezes a gente fica tão preocupado em dar uma interrompida aí em 2 ou 3 anos da nossa carreira, e se você for um bom profissional, depois quando você volta, você fala, nossa, o que mudou na minha vida profissional esses 2, 3 anos? Nada, né? Mas de repente eu consegui dar condição para que eu pudesse estruturar melhor minha família, né? Então, às vezes, pensar um pouquinho sobre isso, dividir um pouco desse tempo, né? E que são coisas que às vezes a gente não está acostumado. Por exemplo, eu recentemente fui conversar com
com a Amanda, né? Então eu vou citar o nome dela aqui, que assim, eu fiquei... a gente fica surpreso quando a gente ouve, né? A Amanda foi uma contemporânea minha de pós-graduação, fizemos doutorado junto. E eu recentemente precisei falar com ela, que ela estava numa empresa de nutrição, e o interesse da fala era o profissional. E ela disse, Thiago, olha, prazer falar contigo, não sei o quê, faz tempo que a gente nos fala, mas não estou mais na empresa. Deu uma interrompida na minha carreira aqui, estou em casa com meus 2 filhos, estou dando um up neles aqui, criando eles aqui, daqui a pouquinho eu volto para o mercado. E quando eu desliguei o telefone, bati um papo com ela ali, falei, pô, olha que legal, né? É legal mesmo. Aí eu falo, né? O que as mulheres precisam aprender é buscar bons parceiros, bons maridos. O marido bom, ele te permite essa tranquilidade, né? Ou essa dedicação. E eu não estou falando do ponto de vista financeiro necessariamente, estou falando parceiro mesmo, que te deixe Sim. tranquila, né? Que seja uma relação positiva, construtiva. E vale a pena mesmo. Agora, é o que eu falei, é um cálculo econômico, cada um tem que fazer o seu. Eu, com certeza, tive que. Olha, tive alguns momentos turbulentos com as crianças juntos, sim, mas a gente tem que manter a calma. Outra coisa, as crianças me trouxeram muita calma. Eu vi um psicólogo recentemente falando assim que nada, e todo respeito às pessoas que não conseguem ter isso, tá? Não conseguiram esse dom ainda da maternidade, da paternidade, mas nada vai te amadurecer como uma pessoa que depende 100% de você para estar viva, que é um bebê, uma criança, um filho. Nada vai te trazer essa maturidade. Então, a maternidade me trouxe muita calma também para resolver os negócios. E olha que engraçado, a empresa cresceu. Depois que eu fui mãe, ela cresceu muito mais. Esse crescimento exponencial da empresa, ele veio coincidentemente com a maternidade, com a pandemia também, mas enfim, com a maternidade. Eu tive minha primeira filha em 2019, né? Desculpa. Então veio com a maternidade. Então ela torna a gente muito eficiente, não tem mais tempo para procrastinar. Então, aquele tempo que eu tenho para resolver aquele assunto é aquele tempo e acabou. Então, eu fiquei muito mais eficiente, né? Muito mais produtiva. Essa tranquilidade me dá mais frieza, né? Para resolver os problemas. Então, são coisas positivas que aconteceram. Nada é um mar de rosas, mas são coisas positivas que a maternidade me trouxe e que me permitiram. Agora, a mulher do campo, né, em específico, se ela é autônoma também, ela tem essa possibilidade de criar os filhos na fazenda, ter as atividades ali junto com os filhos. Não é fácil, mas é possível. E vamos lá, né? Antes do advento aí da mulher se profissionalizar, toda a humanidade fez isso antes de nós. Então, nós conseguimos também. Certamente nós conseguimos, cada um com seus desafios. Isso aí, uma questão de adaptação, né? E é muito recompensador, entendeu? Eu acho esse negócio da criança ficar das 7 da manhã às 5 da tarde na escola muito difícil para a criança, para os pais também. Então, quem puder, né, abraçar e trazer, em primeiro lugar, não ficar com medo de ter filho é a coisa mais maravilhosa do mundo, eles ensinam muito pra gente, melhoram muito a gente, nossa melhor versão é quando a gente tem eles, porque nós não somos mais a coisa mais importante. E se esvaziar de si mesmo é felicidade, é ser feliz de verdade. Em segundo, eles nos tornam mais produtivos, inclusive profissionalmente, né? Mesmo que a gente tenha que dar um break aí, um tempo, isso tudo é muito legal. Então eu vejo a maternidade dessa forma, e se fosse necessário, te falo. Espero que não seja, mas se fosse, largaria tudo, ia cuidar só deles e com certeza estaria muito feliz. Legal. Não sem pirar de vez em quando. Eu queria tocar agora em 2 contradições aí. Voltando nesse assunto, lembrando que nós estamos aí num episódio especial sobre o mês da mulher. A primeira contradição que eu acho que está acontecendo no mundo moderno é o que você citou aí de ter bons homens ao lado, né? Hoje nós estamos numa pegada aí, é claro, não é todo mundo, mas existe um movimento dessa forma, as pessoas que estão aqui nos ouvindo vão entender, que as mulheres têm que ir contra os homens, né? Ou seja, será que o caminho que nós temos que seguir é realmente esse? Será que para a mulher crescer ela precisa pisar no outro, né? Ou será que são as escolhas que estão sendo feitas que são errôneas? Né? Acho que a gente precisava parar para pensar um pouquinho sobre isso, né? É o que eu falo assim, quando alguém, por exemplo, quer vender um produto, ao invés dele falar bem daquele produto, ele quer falar mal do concorrente dele. Essa é uma estratégia pouco inteligente de ter crescimento, por exemplo, dentro do mercado. E aí essa associação que eu faço é essa: será que para a mulher crescer no mundo moderno, ela realmente precisa pisar no homem
ou ela precisa estar ao lado do homem? Eu acho que nós somos parceiros desde a criação do universo, assim, né? Eu vejo, por exemplo, que nós temos características diferentes que são complementares e cada uma necessária em um determinado momento. Então, por exemplo, eu acho o homem mais competitivo, eu acho que o homem está mais disposto a trabalhar externamente, a fazer trabalhos braçais. Então, eu acho muito interessante quando se fala, nós queremos chegar a 50% de mulheres no agro. Eu falo, então, mas vocês querem tirar a mulher de dentro de casa para laçar a vaca brava no sol do meio-dia? Sério? Sim, eu acho uma crueldade isso. Porque a mulher, biologicamente, em média, tem menos força física. Ela não tem tanta circulação de testosterona, ela tem menor desenvolvimento muscular, menor densidade óssea, menor capacidade muscular, menor altura. Então é a mesma coisa, assim, é que nem você querer lá equiparar mulher e homem nos esportes, né? Por que tem ligas? É a mesma coisa. Então as mulheres, por exemplo, elas têm um grande atributo, né? Elas estudam mais, por exemplo, para caracterizar, né, a capacidade delas. Então, tanto no ensino médio, fundamental, no ensino básico, na verdade, né, quanto no ensino universitário, a mulher tem mais tempo de estudo, as mulheres são mais qualificadas tecnicamente do que os homens. Então vamos lá, por isso que a gente fala que todo mundo quer mulher CEO, todo mundo quer mulher em cargos de liderança, mas quando a gente volta para a base da agropecuária, que é a produção em si, ninguém quer estar lá no braço, né? Entendeu? Então, assim, vamos ver o que nós estamos buscando. Nós somos parceiros. Então, o que tem a mulher dar o suporte para o marido, se ela precisa estar naquela situação, se eles são pequenos produtores rurais, né? O que tem de mais a mulher dar um apoio ali para o parceiro poder estar lá no meio do gado, enquanto ela prepara o almoço para ele, cuida da ordenha, cuida das galinhas? Não é um subtrabalho, muito pelo contrário. Eu acho uma crueldade querer mandar ela para esses tipos de trabalho, né? Porque se a gente for avaliar, deveria ser isso. Falei, meu marido é chileno, né? Não sei se já contei aqui. E lá eles têm uma exploração muito intensa de minas de cobre e estão querendo colocar 50% de mulheres nas minas de cobre. Gente, isso é uma crueldade. Eles fazem turnos de 7 por 7. 7 dias trabalhando para 7 dias de folga. E você vai fazer o quê com os filhos? Entendeu? É um trabalho muito bruto. São lugares inóspitos, muito cheios de homens. Então, assim, é uma crueldade fazer isso com a mulher. Então, vamos ver o que nós estamos querendo. A mulher, ela não é concorrente do homem, ela é parceira. Ela é parceira, né? Então, eu vejo que os atributos da mulher são extremamente importantes. Em algumas áreas elas vão sobressair, em outras são os homens que vão sobressair. Então, na produção agropecuária, qual que é o histórico da produção agropecuária? É um trabalho duro, braçal, é gostar de poeira, entendeu? É gostar, não gostar na prática, mas assim, é aceitar e conviver bem com a poeira, com o calor, com a violência dos animais, com o perigo de estar em cima de uma máquina. Então, por exemplo, trator cabinado com ar-condicionado, desde quando que a gente tem isso aqui no Brasil? É muito recente. Porque até ontem, se você caísse num buraco de colmeia de abelha, que muitas vezes fica subterrâneo, a colmeia de abelha te ataca ali, você não tem pra onde correr, cara. Assim, vamos lá. É cruel, é difícil, é duro. Então, tem áreas em que a mulher vai se sobressair. Então, trabalhos mais indoor, mais de escritório, mais, vamos falar assim, intelectuais, muitas vezes, né? Então, tô falando que a mulher é mais proeminente na academia? Exatamente. Mais para esse lado, e o homem mais para o braçal. E o agro, por história, por evolução, é braçal. Entendeu? O que eu vou te falar? Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente quer, sem conhecer a origem, as bases daquilo que a gente quer, né? Acho legal mulher CEO, mas a base da agropecuária ainda é braçal, ainda é trator. Então, eu vejo umas coisas muito legais hoje em dia, né? Aquele trator cabinado com ar-condicionado, a mulher levando o bercinho do bebê, o bebê dormindo ali enquanto ela pilota com GPS. A tecnologia tem favorecido esse Sim. incremento da atuação da mulher na base prática ali, técnica do negócio, né? Braçal. Ótimo, acho fantástico. Inclusive que ela possa estar com seu filho, se sentir produtiva. Tem uma parte muito importante aqui que eu acho que ninguém fala quando a gente traz esse porém, esse contraponto da mulher, né? Ah, mas a mulher não quer o trabalho braçal, sim. Mas eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante para mim. O trabalho, né, a profissão, ela traz um ganho, uma autoestima muito grande para a mulher. Isso é fato. Né? Ficar dentro de casa, ali a gente fica meio esquecida. Então, a parte profissional, ela traz uma autoestima muito grande, muito importante ali para você. E isso eu acho que as pessoas muitas vezes subestimam ou se esquecem quando a gente dá o contraponto.
Então tem essa parte importante também. Mas vamos lá, hoje é possível, a tecnologia ajuda, mas nunca se esquecendo de que sim, né? Para construir uma família, e eu acho que nesse ponto aí a gente pode entrar, que para mim é a coisa mais importante que tem, né? É a base de tudo. A base da propriedade privada está na família. A base da felicidade está na família. A base de uma pessoa emocionalmente equilibrada está na família. Para a gente ter essa família, né, que é o mais importante, tem outros atributos também que a gente pode desenvolver ali dentro, mas sempre tendo a família como base desse desenvolvimento, né? Então, você estava até me contando, né, falando aí dessa contradição, que as mulheres, quando eu estou mal, tem uma pesquisa que fala, né, para onde que eu vou? Onde que eu vou parar? Essa é a segunda contradição que eu gostaria de entrar, né? A primeira nós falamos de será que nós temos que ir contra os homens? A segunda é vamos ou não construir a família, né? Porque assim, eu vejo, isso serve principalmente para as mulheres mais jovens. Eu vejo que quando principalmente nós recentemente tivemos aí o Natal. Então, Natal, época de reunir a família, todo mundo quer ir para casa, né? Todo mundo, quando tem uma dificuldade do ponto de vista de saúde, seja lá o que for, vai atrás da família, né? Os pais, tios, avós, seja quem for. E aí, engraçado que nós também, nesse mundo moderno, começamos uma certa parte da sociedade ir contra a família, a construção da família. Ou seja, enquanto eu sou jovem, quando eu tenho dificuldade, eu adoro na casa da minha família. Mas eu, como jovem, não quero construir uma família. O que será do nosso futuro desse jeito, né, Lígia? Eu acho que é uma contradição muito forte. É que assim, professor, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem desconstruído a inteligência. A educação, não só no Brasil, no mundo, ela tem sido desconstruída. E aí você acredita em qualquer coisa que te apresentem sem conseguir fazer o raciocínio para chegar àquele resultado, né? Você tem um conhecimento, você tem uma afirmação sem ter raciocinado por conta para chegar àquela afirmação. Então, esse é um primeiro ponto, uma desconstrução da inteligência. A gente vê que nós estamos nos últimos rankings de educação e recentemente eu peguei um livro que eu li na adolescência e falei: "Nossa, olha esse vocabulário, eu já conseguia ler isso com essa idade, caramba!". E hoje esses jovens, eles não conseguem, né, chegar àquilo. Esse é um primeiro ponto. O segundo é a desconstrução da família através da desconstrução da religiosidade. Então a gente vê assim que as pessoas não creem mais em Deus, né, numa força maior, enfim. E eu acho que isso traz em si um egoísmo muito grande. Então o cara pouco inteligente e mais egoísta, mais imaturo, imaturidade para mim tem tudo a ver com ego, né, egoísmo. Ele tem medo de assumir a responsabilidade de uma família. Porque quando você tem um filho, você tem que dar tudo de si mesmo. Só que nesse dar tudo de si, ali eu te falo, você encontra a felicidade verdadeira. Porque você se esvazia de você. Você não depende mais do seu agrado o tempo todo constante para ser feliz. É suprir outra pessoa. Não dá nem tempo de ser triste assim, de tanto que te ocupa, mas é maravilhoso, né? Ao mesmo tempo que dói, é o tal do padecer no paraíso, né? Então, assim, tem uma contradição muito grande, mas que ela vem, eu acho que de uma redução da crença em Deus, e eu sou cristã, por isso que eu estou falando aqui, toma essa liberdade. Hoje a gente tem que ter cuidado para falar sobre essas coisas que eu acho que não deveria, mas enfim. E em segundo lugar, de máximas que se lançam em cima das pessoas e as pessoas acreditam naquilo porque todo mundo acredita naquilo, sem saber chegar naquele pensamento de forma racional, ter construído o seu próprio raciocínio. Movimento de fluxo. Exatamente, movimento de fluxo. Então, independência da mulher, sim, independência da mulher. Só que se você quiser ficar trabalhando que nem uma camela até os 40 anos, você não vai conseguir construir uma sua família, de fato, né? E para mim, a família foi o que me deu a maior felicidade, a maior estabilidade da minha vida. Como falei, tem seus tropeços, tem seus momentos, a gente dá uma pirada mesmo, é normal, mas de modo geral, é ali que você consegue construir as grandes conquistas da sua vida, na estabilidade, na rotina, no dia a dia, no dar mais de si, no sofrer, no doer. Então, assim, é isso que eu vejo, né? As pessoas querendo construir grandes carreiras e olha que chega no final da carreira, tá vazio. Então, eu vou te falar, assim, da minha parte, se eu pudesse falar para alguém, ninguém pode aconselhar esse tipo de coisa, mas se alguém me perguntasse que é como que você está fazendo, o que me deixou muito feliz, certamente foi construir uma família, a minha própria família, o meu próprio esteio, né? Moldar essa família, dar os meus valores de forma livre para essa família e, de fato, me esvaziar de mim mesma. Então, eu acho que essa contradição ela vem de um esvaziamento do ser humano, como ele deveria ser, né? Esse esvaziamento, ele é menor na nossa área. E eu digo muito isso, né? Eu acho que a gente
tem o agro, né? A produção agropecuária, ela é mais crente em Deus, ela é um pouco mais familiar do que a média, porque nós estamos em contato direto com a criação pura divina, que é a natureza. Entender que tem chuva, entender que tem sol, entender que tem macho, que tem fêmea, sabe? Entender que a maternidade na cria é uma coisa importantíssima para o sucesso daquele animal, para o desenvolvimento daquele animal. Então a gente está em contato com essas coisas. Só que a população urbana não está. Então é mais fácil eles se alienarem dessa verdade, né? E assim, toma cuidado com isso, porque a gente quer muito uma coisa externa que no fim ela fica vazia. A hora que a gente chega lá na conquista profissional, tal, nós vamos entregar essa conquista para quem? Para ficar viajando todo ano, trocar de celular todo ano, trocar de carro todo ano? Isso é muito fugaz, isso passa, né? Acho que uma vida simples, mas com preenchimento espiritual, né, afetivo, ela te traz muito, muito mais satisfação. E as mulheres não deveriam ter medo disso, não deveriam ter medo. Eu falo assim, porque eu falo que Deus é perfeito, tudo acontece na hora certa. Mas se você perguntasse no meu egoísmo, nossa, você teria começado antes? Eu teria começado muito antes, teria tido filho muito antes. Mas assim, não foi um medo meu, foi o que aconteceu na minha vida nessa fase, uma fase, sei lá, era um pouco mais velha, já estava acima dos 30 anos, mas eu poderia ter sido mãe antes, com certeza, teria sido muito feliz. Mas Deus faz tudo na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo, enfim. Legal. Bom, excelente papo, né? Fizemos aqui um brainstorm, né? Falando um pouco mais das questões pessoais e menos profissionais. Hoje nós não falamos de boi, né? Exatamente, exatamente. E é raro eu falar assim, viu? Mas acho que foi uma conversa mais informal. Eu acho que nós traçamos aqui o objetivo que a gente tinha, né? Que é justamente levar aí um pouco de informação para as mulheres que estão construindo as suas carreiras. E nada melhor do que a Lígia aqui, que tem uma brilhante carreira profissional e falou um pouco sobre a família dela. Então, conversei aqui com a Lígia Pimentel, diretora aí da Agrifato e das demais empresas, e que desejo sucesso e que outros ramos venham e que você possa prosperar cada vez mais, tá? E aí, em nome do Mais Rumo em Podcast, Lígia, muito obrigado aqui pelo seu tempo, pelo seu depoimento. Se você quiser fazer a sua conclusão aí, fica à vontade. Olha, professor, espero poder inspirar as mulheres aí a construírem suas famílias, sua vida profissional também, como eu falei, é importante para a autoestima. Mas lembrem-se que o começo dessa família, ele está sempre fixado em um bom homem, um homem que seja um bom parceiro, que seja seu companheiro de fato. Claro, todo mundo tem suas dificuldades em determinados momentos, mas é a partir do casal que todo o resto se desenvolve bem, né? Então não fiquem afoitas, não coloquem o carro na frente dos bois, só aprendam a identificar boas pessoas, não se iludam com as más, porque ou as que não sirvam, assim, né? Porque é a partir daí que a gente constrói uma boa carreira, ter, consequentemente, uma boa família, e todo o resto vem daí, né? Dessa união. Então, escolham bons homens honestos, trabalhadores, parceiros, que as apoiem, tá bom? E a partir daí todo o resto dá certo, tá? E é isso aí, tem que ser um equilíbrio, né? Um equilíbrio eterno. É difícil, mas é muito bom. E espero ter inspirado as mulheres, inclusive, a evoluírem profissionalmente também, tá? Dentro dessa conjunção que ou desse equilíbrio que é família, vida profissional, vida espiritual, tudo trabalhando junto para a gente conseguir dar o melhor de nós para esse mundo. Obrigadão pelo convite. Legal, ótimo. Pessoal, obrigado pela audiência, né, aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores. Nós tivemos aqui hoje um episódio especial do Mês da Mulher, para falar um pouquinho sobre a mulher, carreira, vida profissional, ok? Um abraço a todos.